Pessoal do terceiro ano B do ensino médio, eu estou vindo até vocês para publicar um videozinho explicando a atividade 1 e a atividade 2 que foram postadas para vocês dia 15/6/2020, na segunda-feira, certo? Então, eu vou aí rapidamente dar uma explicaçãozinha que vocês podem aproveitar esse feriado para resolver a atividade e terá o vídeo como apoio, ok? Então vamos aí. Na primeira questão eu coloquei a imagem aí de um homem ou de alguém chutando um balde, aparentemente cheio d'água, sujo de cimento e num ambiente de trabalho. Observe a imagem e descreva com detalhe, mais ou menos isso que eu acabei de fazer, certo? Um pé aparentemente masculino, né? Que o calçado é masculino, chutando um balde que podia estar no caminho dele, ele andando chutou, mas a ideia pode não ser essa. Depois que você descrever essa imagem, você virá na questão B, que aí essa questão questiona o que o fotógrafo que fez essa fotografia queria realmente. Essa fotografia joga com sentido literal, quer dizer, denotativo, o sentido real dela, e figurado, sentido figurado conotativo. Conotativo é o sentido figurado. Nem tudo que você está vendo é o que o fotógrafo queria dizer realmente com a fotografia, porque ele fotografaria um balde nesse momento que o cara estava chutando, né? Será que não foi realmente premeditado? Que expressões carregadas de imagem simbólica os fotógrafos tentaram reproduzir na imagem? E aí você tem que pesquisar, fazendo uma pesquisa de sentidos de denotativo e conotativo em relação à palavra, termos e imagens que tenham sentido conotativo, que é o sentido figurado, certo? Por favor, o que ele realmente quis dizer com esta fotografia? C. A expressão evidenciada na imagem no sentido conotativo foi: o que ele queria dizer com aquela imagem? Um balde sem alça, um balde sujo, chutar o balde, balde cheio ou balde no caminho. Por quê? Então, é o sentido figurado, né? Existe balde sem asa, existe balde sujo, existe balde cheio, balde no caminho e existe chutar o balde. De repente você chuta o balde, né? Mas qual o sentido dessa mensagem? Escolha a alternativa cuja oração esteja no sentido figurado, conotativo. Então, eu usei a linguagem no sentido fora do sentido literal, né? Fora do sentido que ela está no dicionário. Qual dessas situações eu passo uma mensagem que você vai entender, mas eu passo ela falando outra coisa que no fundo não tem nada a ver com o que você vai compreender, mas você vai compreender porque você tem conhecimento do que é uma fala figurada e uma fala literal real, certo? Então, quando alguém reclama de algo que não saiu como planejado, eu, Natanael, sempre digo: tenha fé, as coisas vão melhorar. Com esforço, o trabalho superarás este momento. Não se desespere, vou ajudá-lo, meu amigo. Peça ajuda aos amigos. Não adianta chorar o leite derramado, né? Então, é o que realmente existe aqui, né? Você vai ter que escolher uma que eu disse o que queria dizer e usei um fato que não tem nada a ver com o cara tá mal, né? Levou uma rasteira da vida e eu falo isso para ele, mas ele vai entender.
que eu estou tentando reanimá-lo. Orientações para a realização dessa atividade. Consultar o caderno Aprender Sempre da terceira série de língua portuguesa, que foi retirado na escola, acompanhar durante a semana vídeos explicativos do professor via YouTube. E o grupo de WhatsApp específico da turma, aquele que nós chamamos de sala de aula de português. Pesquisar o sentido denotativo e conotativo em relação a palavras, termos e imagens, certo? Bom, então agora nós vamos para a atividade de número 2. Atividade de número 2 está aqui. A gente vai trabalhar um pouco de autobiografia e a autora que a gente vai trabalhar um pouco sobre ela é Carolina Maria de Jesus, né? Ela escreveu um texto chamado Casa de Alvenaria e a autora narrava um momento de transição da sua vida, de um momento mais ruim, que ela morava num barraquinho, talvez, numa casa de madeira muito ruim, e foi morar numa casa de tijolos, né? É o sonho de todo mundo ter um lugarzinho ajeitadinho para morar, né? E nesse livro que ela escreveu contando uma parte da vida dela, ela estava falando da sua biografia, da sua história de vida. Então, por isso é chamado de autobiografia. Quando ela escreve, na época, tinha algumas características da língua portuguesa na ortografia que foi mantida, né? Que para hoje já mudou. Então, de repente, a gente acha uma palavra acentuada como ele aqui, não é, mas o que é isso? O que aconteceu? Ele tem acento e a gente vai ficar falando, pensando? Não. Ele é característica ortográfica daquela época, sabe? 1960 se acentuava o ele, hoje não acentua mais. Então, vamos ver agora o que temos na questão 1. Dê uma razão pela qual o narrador, da parte verde do texto, é um narrador observador. Vamos lá. Narrador observador. O que é um narrador observador? Vocês lembram? É o ser que conta algo que ele viu acontecer, mas ele não faz parte desse fato, desse acontecimento, certo? Então, o biógrafo aí, ou a pessoa que escreveu sobre Carolina Maria de Jesus, ou o site começou. O trecho extraído do livro Casa de Alvenaria, um diário da autora, um diário dela, narra a transição da vida dela, sua vida. Primeiro morando em comunidade carente, ela. São Paulo, depois vivendo em casa de alvenaria. Logo após ter sido reconhecida. Quem? Ela, reconhecida escritora. O texto. E aí, gente, vocês veem que ele usa a terceira pessoa do singular, ela ou ele, certo? Então, narrador, observador, está aí, tá? Certo? Se nós usamos ele ou ela, eles ou elas, nós temos narradores, observadores, que estão fora da história, mas conhece muito a história, conhece toda a história e pode falar dela, mas ele está fora, ele não faz parte. Se a gente vai para o texto que eu deixei grifado, eu peguei o eu, será que dá para combinar eu levantei, eu catei e eu vou? Se eu conseguir fazer essa combinação logo aí nas duas primeiras linhas, eu vou ver que esse texto é texto de primeira pessoa do singular. Eu, primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. E se isso acontecer, o texto está sendo narrado em primeira pessoa, logo teremos narrador, personagem. Ao contrário da parte de cima, verde. Narrador, esse aqui, narrador, que faz parte da história que ela conta. No caso aqui, a própria autora contando uma parte da sua vida,
fazendo uma autobiografia, certo? Então vamos rapidamente para a próxima questão, né? Questão 2. Qual a diferença entre o narrador da parte verde e da parte grifada no texto? E aí vocês dizem por quê, por favor. E a questão 3. As imagens aqui, ó, Ana Carolina, essa é afrodescendente. As imagens de Ana Carolina deixa claro que a autora faz parte de que tipo de literatura? Infantil brasileira, infanto-juvenil brasileira, autoajuda brasileira, afro-brasileira, de cordel brasileira. Então, vamos fazer uma pesquisinha sobre Maria Carolina de Jesus e a gente consegue escolher a alternativa certa. O termo em maiúsculo, tarjado em rosa no texto, evidencia, deixa claro que deixa claro uma característica das normas ortográficas daquela época que Carolina escreveu, 1960? Ou é um erro de digitação do autor, da pessoa que digitou o texto nessa prova, nesse trabalho aqui? Uma característica das normas ortográficas vigentes, o que é vigente, gente? Que valem hoje, no nosso tempo, contemporaneamente. Acentuação própria dos monossílabos tônicos. Ele, então, é como pá, né, fé, várias pé são chamadas de monossílabo tônico, palavras de uma única sílaba que, por ser forte, elas recebem acento. Será que tem alguma coisa a ver? Uma falta de correção ortográfica, né? Já falei sobre isso. Então, se você voltar o vídeo um pouquinho para trás, você vai acertar essa também, tá? Pesquise e responda o novo acordo ortográfico da língua portuguesa passou a valer em 2008, 2009, 2010, 2015 e 2020. Pessoal, aqui é o seguinte, num desses anos, os países de língua portuguesa resolveu dar uma reformulada na gramática e na ortografia da língua portuguesa. E os países de língua portuguesa se juntaram e levaram alguns anos formulando novas regras para acentuação, por exemplo, que essa foi a razão de eu abordar o novo acordo ortográfico. Então, com um clique na internet, você pesquisa quando entrou em vigência, quando passou a valer esse novo acordo. Foi em um desses anos aqui. Então, foi agora muito contemporâneo. E você tem aqui orientações para a realização dessa atividade. Consultar o caderno, aprender, né? Sempre terceira série médio da língua portuguesa, que foi retirado na escola. Acompanhar durante a semana vídeos explicativos do professor via YouTube e grupo de WhatsApp específico da turma. Pesquisar sobre a autora Carolina Maria de Jesus e o novo acordo ortográfico. Para facilitar a vida de vocês, eu vou pôr agora, para finalizar o nosso trabalho, um videozinho que fala sobre a nossa autora linda, querida, e que muito me emociona quando eu ouço esse vídeo. Então, tenham todos uma boa tarde, aproveitem aí o feriado, né, na nossa cidade para pôr os trabalhos em dia. Respondam todas as que estão atrasadas pelo formulário do Google Forms ou mesmo à mão, fotografem, mandem o WhatsApp, ou prefiro que respondessem no Google Form, que é um clique você resolve o problema, e aí eu vou me sentir recompensado por todo o trabalho que tenho e sabendo que vocês me honraram resolvendo todas as atividades, ok? Então vamos ao vídeo que fala da nossa autora querida.
Mulher negra catadora de papel, que se tornou uma escritora mundialmente conhecida. Mãe solteira com pouca escolaridade, Carolina Maria de Jesus escrevia em cadernos que encontrava no lixo sobre o cotidiano da favela em que morava em São Paulo. Neste mês da Consciência Negra, comemora-se também o centenário dessa mulher que foi uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. A equipe da TVT conversou com Vera Eunice de Jesus Lima, a filha de Carolina, que nos contou um pouco mais sobre a vida, a obra e a personalidade da escritora. Carolina Maria de Jesus, antes de mais nada, minha mãe, né? E ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada, porque ela era diferente. Lia muito. Ela estudou até o 2º ano primário e praticamente ela aprendeu a ler sozinha, porque ela lia tudo. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançar, cantar, ela adorava isso. Então, quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. Sumiu, acho que é 10 ou 20 réis do Frei. E aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, apanhou muito. E aí não acharam dinheiro, prenderam a mãe dela. Aí bateram nas duas. Aí acharam o dinheiro. Aí ela pediu a morte. Ela disse que pediu a morte. Acharam o dinheiro, soltaram ela. Aí dali ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio a pé. Quando ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o Dr. Zerbini, e ele falava para ela, nos finais de semana você vai para... Pode sair, que era a folga dela, né? E ela falou, não, eu quero ficar na biblioteca. Então ela lia, né? Ela namorava muito, namoradeira. E namorava chileno, americano, inglês, tudo. Engravidou do meu irmão, que é filho de um português, de um marinheiro português, ufa. E aí, ela não podia mais trabalhar em casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi para a rua. E aí ia chegar um político muito importante aqui em São Paulo. Então, quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, eu não sei se era o Lucas Nogueira Garcês que ia chegar, ou se ele era o governo naquela época. Ele colocou todos os pobres num caminhão e jogou lá na favela do Canindé. Por isso, o quarto de despejo, os despejados. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Então ela punha comida em casa e ela ia escrever. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar. Entendeu? Então, veja bem, ela tirava da boca para poder pagar aula de reforço para mim. Matemático, eu era péssima em matemática. Entendeu? Dinheiro de condução, ela se virava. Não tem comida hoje, mas tem o dinheiro da condução. Entendeu? Ia nas reuniões de escola. E o maior sonho dela é que eu fosse professora. Bom, pessoal, aí está então a finalização do nosso trabalho de forma gloriosa com o depoimento da filha dessa artista que eu tanto admiro. Beleza? Aproveitem.